Desde sua primeira aparição, o Hypersonic se tornou uma daquelas ideias tão fortes que ultrapassam os limites do próprio jogo em que nasceram. É bem legal perceber que uma transformação tão intensa, tão extravagante e tão representativa do melhor do Sonic tenha se tornado, com o passar dos anos, também o símbolo do que a franquia jamais ousou desenvolver novamente. Neste vídeo eu vou falar sobre a história, o potencial e o esquecimento do Hypersonic, a forma mais desperdiçada que o Sonic já teve. Uma joia que brilhou por um instante e depois foi deixada para trás, quase como se fosse grande demais para retornar. Para entender o tamanho desse desperdício, é preciso voltar ao momento que o Hypersonic foi introduzido. Naquela época, os jogos do Sonic ainda eram uma vitrine de ambição e experimentação. Sonic 3 e Knuckles traziam um conceito ousado de cartuchos conectáveis, histórias paralelas e segredos escondidos em cada canto. A aparição do Hypersonic naquele contexto servia como um prêmio máximo, recompensa definitiva para o jogador dedicado, aquele que explorava tudo, encontrava todas as esmeraldas, ou nesse caso as super esmeraldas, e se empenhava para liberar o mais alto nível de poder. A própria criação dessa transformação veio da necessidade de dar um novo incentivo aos jogadores que já tinham desbloqueado o Super Sonic na parte do Sonic 3, introduzindo uma nova forma com as super esmeraldas que o jogador poderia alcançar. E o resultado não decepcionava. Hypersonic não era apenas um Super Sonic mais forte. Ele era a personificação visual e mecânica da ideia de ultrapassar limites. Ele piscava em diferentes cores, irradiava energia, eliminava inimigos só de se aproximar com um ataque e acelerava tanto que parecia quebrar a própria física do jogo. Não era só uma transformação, era um espetáculo. E talvez por ter sido tão impressionante em um contexto tão técnico e limitado, sua ausência nos jogos modernos se torna ainda mais evidente. Vivemos em uma era de gráficos melhores, efeitos de luz realistas, animações fluidas e possibilidades muito além do que os anos 90 permitiam. Se Hypersonic já parecia grandioso antes, imagina o que ele poderia ser agora. Imagine o efeito da sua aceleração distorcendo o cenário. O rastro arco-íris cortando o céu, o impacto visual da sua energia iluminando ruínas antigas e florestas futuristas, e mesmo assim, nada disso foi realizado. A SEGA simplesmente nunca mais revisitou a forma, como se a ideia fosse um segredo do passado que não deve ser reaberto. Tem a exceção dela aparecer na coleção de Sonic Origins, na parte do Sonic 3 e Knuckles, mas isso era de se esperar, era o mínimo. Porque se a SEGA tirasse o Hypersonic daquilo, ela estaria efetivamente removendo o conteúdo dos jogos clássicos. E é a partir daqui que o desperdício começa a se tornar frustrante. Porque o abandono não é apenas visual, ele é narrativo. Um problema do Hypersonic é que sua canonicidade é praticamente inexistente. O Takashi Iizuka, uma pessoa importante na Sonic Team, diz que não há nenhuma forma do Sonic se transformar no Hypersonic hoje em dia, dando a explicação de por que Sonic 3 e Knuckles é a sua única aparição na franquia. Nos arquivos de Sonic Mania relacionados aos Special Stages, pode-se encontrar a palavra Hyper. Isso pode significar que versões Hyper dos personagens, como vistos em Sonic 3 e Knuckles, chegaram a ser planejados, mas foram descartados durante o desenvolvimento. E o Ian Flynn, o roteirista de diálogos em diversos projetos do Sonic, incluindo o Frontiers, propôs que o Hypersonic fosse a forma usada para enfrentar The End em Sonic Frontiers. Nesse rascunho original, Sonic iniciaria a transformação chamando pela vontade de todos os Ancients e Coco que restaram no Cyberspace, absorvendo a energia remanescente para evoluir de Super Sonic para Hypersonic. No entanto, essa ideia foi rejeitada. Também é possível que o Super Sonic 2 tenha sido uma readaptação dessa ideia, e talvez até uma referência potencial ao Hypersonic. Eu acho que essa seria a oportunidade perfeita para o Hypersonic finalmente voltar. Mas enfim, a SEGA prefere deixar ele só com uma mecânica de gameplay passada, sem nenhum desenvolvimento e nenhum feito concreto. E uma franquia onde ameaças dimensionais aparecem com relativa frequência, onde divindades mecânicas surgem do nada e onde Sonic enfrenta criaturas que absorvem planetas, não faz sentido que sua transformação mais poderosa tenha sido descartada ao ponto de virar tabu. Enquanto outras séries de ação abraçam seus poderes finais como marcos de narrativa, seja o Super Saiyajin, que acabou inspirando o próprio Super Sonic, as transformações finais de heróis de anime ou até power-ups épicos em outras franquias de jogos, o Sonic seguiu contra isso. Abriu mão da oportunidade de transformar Hypersonic em um momento marcante, um evento especial, reservado para crises gigantescas, algo que justificaria a escala absurda dos desafios. Em vez disso, ficamos com a sensação de que Hypersonic foi esquecido, não porque é fraco, mas porque é poderoso demais.
Isso se reflete também no desenvolvimento do próprio Sonic como personagem. Apesar da franquia ser famosa por seu tom leve e pela personalidade descontraída do personagem, existe uma camada que quase nunca é explorada: a responsabilidade e o impacto emocional de carregar uma energia tão esmagadora. O Super Sonic já brinca com isso, mas o Hyper Sonic poderia levar essa discussão a outro nível. Como um personagem tão livre e desapegado como o Sonic lidaria com uma forma tão intensa que mal consegue ser contida pelo próprio corpo? Seria uma história interessante, não seria? Mas a franquia nunca ousou tocar nessas perguntas, e esse é mais um pedaço do potencial desperdiçado. Hyper Sonic poderia, inclusive, ter se tornado uma espécie de marcador de evolução da franquia. Ele poderia ser usado raramente, para não tirar o seu foco, e assim estabelecer então que não teria nada na franquia além da forma Hyper. Ele seria o ápice de poder do Sonic, estabelecendo ela como a mais forte para evitar o problema de power creep, de uma transformação ser mais poderosa que a outra, e daí vem outra depois disso. Não, a gente faria o Hyper Sonic ser o ápice absoluto. O mais curioso é que Hyper Sonic não sobreviveu nos jogos, mas sobreviveu também na imaginação dos fãs. A comunidade discute, desenha, recria e reimagina Hyper Sonic até hoje, como se ele fosse um personagem por si só. Quem se lembra da fã animação do Nazo Unleashed, que tinha o Hyper Sonic e tinha o Hyper Shadow, eles se fundem, e daí vira o Shed, que é muito maneiro, foi que me introduziu pro Hyper Sonic. É uma coisa muito legal, porque a forma em si é irada demais. Ele virou símbolo, virou mito, virou o exemplo máximo do que o Sonic poderia ser caso a própria SEGA não se limitasse tanto. E isso é muito significativo. Quando uma forma é lembrada por décadas, mesmo tendo aparecido uma única vez, isso diz muito sobre seu impacto. E ao mesmo tempo, diz muito sobre o quanto ela foi desperdiçada. Talvez o mais frustrante seja perceber que Hyper Sonic não precisava voltar o tempo todo. Ele não precisa reaparecer em todo o jogo, não precisa ser um recurso comum. Bastaria um único retorno bem construído, um momento épico, uma situação extrema que justificasse sua existência. Bastaria a SEGA ousar novamente, mas essa ousadia nunca veio. Em vez de abraçar seu lado mais épico, a franquia muitas vezes recua, simplifica e prefere manter o equilíbrio sem arriscar de mexer demais em elementos poderosos. E claro, eu tô feliz que eles estão retornando com esses elementos épicos no Sonic Frontiers, mas ainda assim seria maneiro se o Hyper Sonic voltasse, pelo menos uma vez. E é por isso que Hyper Sonic permanece como a forma mais desperdiçada do Sonic. Não por ser esquecível, não por ser mal feita, mas justamente porque é tão boa que a SEGA parece ter medo de tocar nela. E até a SEGA decidir resgatar essa chama, Hyper Sonic seguirá com a maior transformação desperdiçada na história do ouriço. Uma lenda que vive mais nos desejos dos fãs do que na própria franquia que a criou.